Bom dia! Hoje é dia 16 de junho e vamos para o nosso devocional da manhã. Mas antes, vamos começar com a nossa oração. Jesus, Pai querido, que o Senhor esteja presente do começo ao fim deste devocional. Que o Senhor traga para essa live todos que precisam ver essas reflexões sobre a sua palavra que se encontra em João capítulo 10, versículo 28. Espírito Santo, se for necessário que o Senhor traga para essa live todos que precisam ver essa. Espírito Santo, se for necessário que o Senhor coloque em minha boca qualquer palavra para esse devocional. Agradeço por estar conosco nessa manhã. Amém, amém, amém. Então vamos lá para o nosso devocional da manhã, começando lendo a introdução do Evangelho segundo João, da Bíblia Spurgeon. Autor e período da escrita. O nome do autor do Evangelho de João não é mencionado, como também não é o caso dos três evangelhos sinóticos. O escritor fica em segundo plano, atrás da mensagem de Deus. João foi uma testemunha ocular das ocorrências relatadas, como ele mesmo escreve. De fato, apenas um espectador seria capaz de fornecer detalhes claros, como cerca da hora décima, 6 talhas de pedra e 153 grandes peixes. O autor do Evangelho se autodenomina o discípulo a quem Jesus amou por 5 vezes, e várias vezes o outro discípulo. Dos 3 discípulos que eram mais íntimos do Senhor Jesus, Pedro, Tiago e João, o último nunca é mencionado em todo o Evangelho. Essa reserva confirmaria a tradição da antiga igreja, de que João, o discípulo do Senhor, é o autor deste Evangelho, o que é confirmado por Irineu, aluno de Policarpo de Esmirna, o qual conhecera João pessoalmente. Teófilo de Antioquia citou o primeiro versículo do Evangelho por volta de 180 d.C. e nomeou João como autor. Sabemos mais sobre João do que qualquer outro autor dos evangelhos. Ele foi um dos filhos de Zebedeu, que provavelmente era um pescador próspero nas margens do lago da Galileia, e empregava servos assalariados. A mãe de João e Tiago era Salomé. Ela pediu ao Senhor Jesus que seus 2 filhos se assentassem à sua direita e à sua esquerda em seu reino. O chamado de João para ser discípulo é descrito no Evangelho Sinóticos. João e seu irmão Tiago estavam cheios de zelo pelo Senhor Jesus. Provavelmente é por isso que ele se chamou de Boanerges, filho do trovão. Lucas relata 2 ocorrências em que João mostra grande zelo. João e seu irmão Tiago e Pedro pertenciam ao círculo interno dos apóstolos. Somente esses 3 tiveram permissão para estar com o Senhor Jesus na ressurreição da filha de Jairo, na transfiguração do monte e no jardim do Getsemane. Pedro e João foram enviados para preparar a última Páscoa. Eles também foram os primeiros discípulos que Maria Madalena encontrou no dia da ressurreição do Senhor Jesus e viram o sepulcro vazio. João estava mais próximo do Senhor Jesus no cenáculo em Jerusalém quando os discípulos se encontraram pela última vez e, finalmente, ele foi o único a estar esperando de pé, próximo à cruz de seu Senhor. Também foi ele quem primeiro reconheceu o Senhor quando apareceu a eles no mar de Tiberíades. Após a ascensão do Senhor, encontramos João juntamente com Pedro, testemunhando pelo Senhor Jesus nos capítulos 3 e 4 de Atos. Depois o vemos como representante dos apóstolos em Samaria. De acordo com Gálatas 2, capítulo 9, Paulo encontrou João em sua segunda visita a Jerusalém. Depois disso, João mudou para a Ásia Menor, Éfeso, onde é provável que tenha ficado até sua morte em uma idade muito avançada por volta do ano 100 depois de Cristo. Porém, essa estadia foi interrompida pelo seu exílio na ilha de Patmos. De todos os livros da Bíblia, o Evangelho de João provavelmente é o livro que foi escrito por último. O conteúdo da estrutura desse evangelho pressupõe a familiaridade do leitor com os 3 evangelhos sinóticos. Segundo a tradição, esse evangelho muito especial foi escrito no final do século I depois de Cristo. Assunto e propósito dos escritos. Nenhum dos evangelistas tinha a intenção de escrever uma descrição completa da vida de Cristo de acordo com os princípios humanos. E, no entanto, os 3 primeiros escritores do Evangelho apresentam a vida e as ações de Cristo resumidamente, desde seu batismo no Jordão até a sua ressurreição e ascensão. E é por isso que são chamados de evangelhos sinóticos. O propósito do Espírito Santo no Evangelho de João é outro. Dos 30 milagres citados nos evangelhos sinóticos, João menciona apenas um, a alimentação dos 5.000 no capítulo 5. Mas João descreve 6 outros milagres que não são mencionados em nenhum outro lugar. Isso soma 7 milagres. 7
É um número divinamente perfeito e suficiente. No entanto, João não chama de milagres, mas sim de sinais. Ele dá razão a isso no capítulo 20, nos versículos 30 e 31. E muitos outros sinais que não estão escritos nesse livro, verdadeiramente Jesus fez na presença de seus discípulos. Mas estes estão escritos para que possam crer que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenha vida através do seu nome. Essa afirmação de João é uma boa descrição do assunto e do propósito do seu evangelho. O Senhor Jesus é o Filho de Deus. Encontramos o título Filho 29 vezes no Evangelho de João, dos quais 10 vezes é descrito como Filho de Deus. Uma linguagem simples, quase infantil, com um vocabulário de cerca de 700 palavras, João nos comunica a verdade exaltada de que a palavra, o eterno Filho de Deus, se tornou carne. Portanto, ele não menciona nada como a genealogia, o nascimento ou a infância do Senhor Jesus. Em vez disso, o primeiro versículo do Evangelho leva o leitor de volta à eternidade. No princípio era a eterna pré-existência do Filho de Deus é mencionada em João 8, versículo 58, e no capítulo 17, versículos 5 e 24. O Evangelho nos fala apenas de milagres do Senhor Jesus, e João o chama de simplesmente de sinais. Tudo isso serviu apenas para revelar a onipotência divina do Senhor. O homem Jesus Cristo é ao mesmo tempo Deus eterno que, como o Senhor Jeová, no Antigo Testamento dizia a si mesmo, eu sou o que sou. Quando o Senhor Jesus foi levado cativo, ele disse aos soldados, eu sou ele. Eles recuaram e caíram no chão. Ele é o único a afirmar, eu sou o pão da vida, eu sou a luz do mundo, eu sou a porta das ovelhas, eu sou o bom pastor, eu sou a ressurreição e a vida, eu sou o caminho, a verdade e a vida. João menciona várias vezes que o Senhor Jesus deu a vida voluntariamente. É por isso que este evangelho não menciona o tempo de oração no Getsemane. O Filho de Deus tinha o poder para dar a vida e teve o poder para tomá-la novamente. Os poucos incidentes registrados por João estão em ordem cronológica. Assim como no Evangelho de Marcos, João é o único evangelista mencionando 3 Páscoas em seu evangelho. Esta é a principal razão pela qual assumimos que o serviço público do Senhor Jesus deve ter durado cerca de 3 anos. Peculiaridades. Diferença entre os evangelhos de João e os evangelhos sinóticos. O caráter especial do evangelho de João se deve em parte ao relacionamento entre o Filho de Deus e o povo de Israel. Em contraste com os evangelhos sinóticos, o Senhor Jesus é apresentado como rejeitado desde o início. Repetidamente, os judeus, que são os líderes do povo, são vistos como os adversários do Senhor Jesus. Os judeus estão sempre distantes, separados do povo. No entanto, somente João descreve o ministério de Cristo na Judeia. Isso ocorreu antes de seu ministério na Galileia. João também nos diz 4 vezes que o Senhor Jesus estava em Jerusalém. Ele não encontra tanta falta de juízo e desavenças no Evangelho sinótico quanto no Evangelho de João. Os judeus pensavam no templo em Jerusalém, enquanto ele falava do templo em seu corpo. Nicodemos não entende o que o Senhor Jesus quer dizer como novo nascimento. A mulher em Sicar não sabe o que é água viva. As pessoas não compreendem o que é o pão do céu. Todos esses acontecimentos apontam o contraste entre os homens não podem superar, entre as trevas e a luz, entre a morte e a vida, entre o mundo e Deus. O caminho da humanidade até Deus pôde ser aberto pela fé, somente porque Deus, o Filho, se tornou homem e cumpriu a obra de redenção na cruz. Visão geral do conteúdo, a gente vai ler sobre o capítulo 10. O bom pastor. É uma lição abençoada para nós aprendermos que somos totalmente dependentes de Deus para todas as coisas, mas especialmente para as espirituais. Você não orará a menos que Ele lhes dê o espírito de súplica. Você não terá ternura de coração a menos que Ele opere o arrependimento em você. Você não terá mais fé a menos que a fé seja constantemente concedida por Deus. Presto o meu testemunho que não há alegria em todo este mundo como a doce comunhão com Cristo. Eu trocaria tudo o que mais existe no mundo por isso. Na verdade, isso é o paraíso. Quando as harpas de ouro e as ruas como vidro transparente e as canções dos serafins e o clamor dos redimidos, pode-se muito bem desistir de tudo isso contando com uma gota do balde. Não, contando como uma gota em um balde se pudéssemos viver para sempre em comunhão e comunhão com Jesus. E essa é a introdução da Bíblia Spurgeon para o Evangelho segundo João. Agora vamos ler o nosso devocional da manhã.
Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão. João, capítulo 10, versículo 28. O cristão nunca deveria pensar ou falar levianamente sobre a incredulidade, pois um filho de Deus, desconfiar de seu amor, da sua verdade, da sua fidelidade, deve ser muito desagradável para ele. Como podemos, vez por outra, entristecê-lo, duvidando de sua encorajadora graça, cristão é contrário a cada promessa da preciosa palavra de Deus, que você seja alguma vez esquecido ou deixado a perecer. Se assim fosse, como poderia ser verdadeiro aquele que mama, de sorte que não se compadece do filho do seu ventre? Peraí. Se assim fosse, como poderia ser verdadeiro aquele que disse: Acaso pode uma mãe esquecer do filho que ainda mama? De sorte que não se compadeça do filho de seu ventre? Mas ainda que estivesse a se esquecer dele, eu todavia não me esquecerei de ti. Quão valiosa essa promessa, porque os montes se retirarão e os outreiros serão removidos, mas a minha misericórdia não se apartará de ti, e a aliança da minha paz não será removida, diz o Senhor, que se compadece de ti. E são verdadeiras as palavras de Cristo, eu lhes dou a vida eterna, jamais per- per- perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. Aquilo que meu Pai me deu é maior do que tudo, e, de, e da mão do Pai ninguém pode arrebatar. Onde estavam as doutrinas da graça? Todos seriam refutados se um filho de Deus perdesse. Onde estariam a veracidade de Deus, sua honra, seu poder, sua graça, sua aliança, seu juramento, se qualquer um desses por quem Cristo morreu e quem colocou a sua fé fossem lançados fora? Expulsem esses temores incrédulos que tantos desonram a Deus. Levante, livra-se da poeira e coloque suas belas vestimentas. Lembre-se de que é pecaminoso duvidar da sua palavra, na qual ele prometeu que você nunca pereceria. Deixe que a vida eterna em você se expresse em regozijo confiante. O Evangelho eleva o meu espírito. Um Deus fiel e imutável é a fundamentação da minha esperança em juras, promessas e sangue. E esse é o nosso devocional da manhã, que nós não entristecemos Deus, o Espírito Santo, que a gente não entristeça Deus pela nossa incredulidade, principalmente nos momentos difíceis. O mesmo Deus que está com você nos dias ruins é o mesmo que está nos dias bons. Então foque nisso, foque nas promessas de Deus. E dando um spoiler do ano que vem, um devocional do ano que vem será as promessas de Deus de Charles Spurgeon. Então, tenha um bom resto de terça-feira. Mais tarde, às 18 horas, nós temos o sermão semanal, a minha versão do sermão de Jonathan Edwards, Os Pecadores nas Mãos de um Deus Irado. E mais tarde, entre 8 e 9 horas, nós temos o devocional da noite lá no TikTok. Então tenha um bom resto de terça-feira, um bom início de semana. Que Deus te abençoe. Amém. Amém. Amém.